Depois de um intervalo de mais de 2 anos, a Netflix finalmente colocou no ar a segunda temporada, ou a segunda parte, como eles estão divulgando, de uma das séries mais peculiares e diferentes no ar hoje em dia. Com as expectativas muito altas, porque eu sou grande fã da primeira temporada, eu passei uma noite inteira maratonando os 8 episódios deste novo ano, e agora eu tô aqui para contar para vocês o que eu achei. Obrigado pela sua visita aqui no canal, eu sou o Heitor Menotti, e essa é a minha crítica sobre a parte 2 de The Old Way. Esse será um vídeo 2 em 1. Depois da crítica sem spoilers, eu vou falar um pouco sobre o final surpreendente dessa temporada e o que ele pode significar para o futuro. E aí é claro que não vai ser possível falar disso sem spoilers, mas não se preocupe porque eu vou avisar quando chegar esse momento para você ter tempo de clicar no pause e sair do vídeo. Apesar de não ser uma série oficialmente religiosa, The Way se constrói em cima desse tema de espiritualidade, que eu acho que é o que segura junto todas as tramas e todas as linhas narrativas da história. Pelo menos da primeira temporada. A força da série está justamente nessa escolha que você, como espectador, tem que fazer se você acredita ou não nas histórias que a Prairie conta para os meninos lá na casa abandonada, já que ela não apresenta nenhuma prova para sustentar aquelas coisas que ela está contando. O que é mais ou menos o que você precisa fazer para seguir uma religião. Você pega aquela história que é te apresentada, seja na Bíblia ou seja no Corão, e você decide que você acredita naquilo, né? Isso se chama fé. E enquanto o primeiro ano sempre te deixa nessa dúvida sobre o que é real e o que é fantasia da protagonista, a parte 2 não deixa tanto espaço assim para interpretação. Logo de início, o segundo ano toma uma direção muito mais voltada para a ficção científica, ou pelo menos a versão deles sobre o que seriam fatos científicos, do que a espiritual, jogando algumas coisas sobrenaturais ali no meio. E não é sempre que essa mistura fica muito bem resolvida. The Way é uma série muito estranha, muito esquisita. E na verdade é isso que eu mais gosto nela. Porém, nessa temporada, essa estranheza oscila muito. Às vezes ela funciona e às vezes não. Ela conta já desde a primeira temporada uma história que só funciona se você é um tipo de espectador que se permite ter a suspensão de descrença, que é a sua vontade e predisposição em aceitar como verdade os fatos apresentados por uma obra de ficção. Quando se assiste a algo claramente fantasioso, como Harry Potter, Senhor dos Anéis ou Game of Thrones, a sua suspensão de descrença já está ali ativada desde o começo. Então você não estranha quando aparecem dragões, zumbis ou qualquer outra coisa absurda, porque você acredita que daquele universo, naquele mundo, aquilo é possível, aquilo é real. The Way, por outro lado, se passa no nosso mundo, no mundo real, pelo menos a princípio, e a história leva bastante tempo para começar a apresentar para o público os elementos fantásticos de vida após a morte, sobre os anjos, as outras dimensões. E você, como espectador, só consegue se envolver com essa história se você suspende a sua descrença, mesmo que isso não tenha sido necessário no começo da trama. Por exemplo, você sabe que você conseguiu suspender a sua descrença quando no final da primeira temporada você achou aquela cena das crianças fazendo os movimentos no refeitório da escola uma das coisas mais lindas e emocionantes que você já viu na sua vida, mas se você não conseguiu, você enxergou aquela cena como uma breguice gigantesca. Eu sou uma pessoa e um tipo de espectador que se permite a realmente embarcar nas histórias que eu estou assistindo. Eu suspendo a minha descrença e deixo ela lá suspensa, não quero nem chegar perto dela, mas até pra mim teve coisas nessa segunda temporada que me deixou tipo... hã? A história está muito mais ambiciosa e complexa dessa vez, num claro esforço de ampliar essa mitologia e criar um universo próprio. Sendo assim, passamos a seguir um número ainda maior de personagens e de linhas narrativas. E apesar dos episódios terem pelo menos 1 hora ou mais de duração, nem todas essas linhas narrativas são bem explicadas ou finalizadas. O que te faz ficar se perguntando em alguns momentos: quem é essa pessoa mesmo? Como que eles chegaram nesse lugar? O que eles foram fazer aí? O texto também tem alguns problemas na forma como eles encontram para resolver alguns apuros ou becos sem saídas que os personagens estão durante a sua jornada. Algumas questões dos personagens ou situações são resolvidas com coincidências tão absurdas que você fica com aquela sensação de tá, sabe? Essa solução fácil para resolver um problema que o personagem está envolvido tem um termo técnico, né? Ele se chama Deus Ex Machina, e normalmente isso é associado a uma escrita preguiçosa. Não é uma coisa que deveria existir em qualquer roteiro de série ou filme, e é algo que eu não gostaria que estivesse presente numa série que eu gosto tanto. Agora falando das partes boas dessa temporada, a primeira delas é o elenco. Todos os atores estão muito seguros em seus personagens, e o carisma e a química que eles têm uns com os outros são fatores muito importantes e que te deixam investido numa história tão doida quanto essa.
Alguns personagens do primeiro ano mal aparecem para dar espaço para novos rostos, com destaque para o novo personagem de Karen Washington, que é vivido pelo ator Kingsley Ben-Adir. E apesar de ser um novato nesse universo, o personagem dele tem um peso e uma importância para a história que o deixa no patamar de co-protagonista ao lado de Brit Marlin, que além de fazer a protagonista, também é criadora, roteirista e produtora da série. Temos ainda a volta do ótimo Jason Isaacs como o vilão Hap, e dos parceiros de confinamento de Prairie, que é o Scott, a Rachel, a Renata e o Homer. Sendo que a história do relacionamento deste último com a protagonista perde um pouco de espaço e importância no meio de tantas outras histórias que ele se dispõe a contar. Uma outra coisa que eu gostei muito dessa temporada é o tempo que eles dedicam para mostrar como os acontecimentos do primeiro ano e principalmente o tiroteio na escola afetou a vida dos pupilos de Prairie. Apesar de aparecerem em menos episódios, os personagens de Steve, Bucky, Jess, Alfonso e Betty ganham mais profundidade nesse ano e ganham um espaço merecido de importância na trama principal, sendo que para mim esse é um dos maiores trunfos dessa temporada. Apesar de estar longe de ser uma temporada perfeita, a parte 2 de The Away amplia seu universo para um novo patamar e cria muitas possibilidades para onde ir em uma possível parte 3. Levando tudo isso em consideração, eu daria para essa temporada uma nota de 6,5, mas a nota que eu vou dar vai ser de 8, porque o que acontece no último episódio é muito, muito, muito legal. Literalmente a última cena tem uma reviravolta tão inesperada que eu duvido que alguém tenha adivinhado isso antes de assistir a série e que me fez esquecer e até mesmo perdoar muitos dos defeitos que eu apontei aqui. Então agora eu estou entrando na área perigosa dos spoilers. Se você não quer saber de nenhum detalhe da trama, pause o vídeo agora e só volte aqui depois de ter assistido. Ou continue se você é desses que não dá a mínima para spoilers, eu já ouvi dizer que essas pessoas existem. Falando agora então sobre o final da série, muito resumidamente, depois de levar o tiro no final do primeiro ano, a Prairie consegue fazer a viagem interdimensional e sua consciência é transportada para o seu corpo de uma outra dimensão. Nessa realidade, ela nunca sofreu o acidente que a deixou cega na Rússia, então ela teve uma vida totalmente diferente, continuando rica, russa e Nina, que era o nome dela antes de ser adotada pelos Johnsons. Mas quando ela incorpora este novo corpo, todas as memórias dela nessa dimensão, ou seja, as memórias da Nina, são oprimidas e ela passa o resto da temporada tentando acessar as memórias desse seu outro eu. O mesmo acontece com o Hap e com os outros prisioneiros que ele obrigou a viajarem para essa realidade com ele, com exceção de Homer, que continua tendo apenas as memórias dessa dimensão. Ao longo da temporada descobrimos que aquela é apenas uma de muitas outras dimensões que existem, em que outras versões deles mesmos também coexistem, e que em todas elas as mesmas pessoas acabam por se aproximar e entrar na vida uma das outras, mas sempre de formas e em situações levemente diferentes. Então, no final da temporada, vemos mais uma vez todos os personagens fazendo uma nova viagem interdimensional, transportando suas consciências para os seus eus de uma terceira e nova dimensão, onde eles são atores gravando um filme sobre os acontecimentos da dimensão anterior e que Prairie se chama Brit e Hap se chama Jason Isaacs. Jason Isaacs. She's my wife. Acontece que esses são os nomes dos atores que interpretam Prairie e Hap aqui, neste mundo, nesta realidade, na vida real. E nessa terceira dimensão eles acessam os corpos das pessoas que interpretam eles mesmos numa versão cinematográfica da primeira e da segunda temporada. Essa série é muito doida e eu só espero que não leve mais 2 anos para a gente poder assistir a parte 3. Então é isso, minha gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações também quando eu colocar novos vídeos. Se você já assistiu a parte 2 de The Away, coloca aí nos comentários o que você achou e quais são as suas expectativas para a parte 3. Eu vou estar sempre por aqui falando sobre alguma série ou filme que eu tenha gostado ou não. Um forte abraço e até a próxima.